Nosso bom dia a todos, bom dia aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pela internet, hoje pelo Facebook do Pátria do Evangelho, e depois essa exposição será colocada no YouTube. Bem, hoje, dia 9 de novembro, olha o julho, né? 9 de novembro, estou bem atrasado, hein? Só ano que vem. Era para ser uma expositora de fora, não sei por que não veio, tá? A gente também não confirmou, acabou esquecendo de confirmar, mas era para vir uma pessoa de fora. Tanto é que a data está lá, dia 10 de julho, só que era para fazer amanhã, não hoje. Então a gente vai passar essa exposição hoje para suprir aí a falta da nossa companheira, que deve ter tido algum motivo justo para isso. Mas antes de a gente entrarmos no nosso tema da manhã de hoje, eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, elevemos os nossos pensamentos, mentalizando a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai. Aqui nos encontramos, todos nós reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus. E como Ele próprio disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, que ali Ele também estaria. E é assim que todos nós nos encontramos, nesta certeza, nessa máxima, de sentirmos aqui as energias do nosso Mestre Jesus, a nos acalmar, nos ajudar, nos auxiliar, para que todos nós possamos encontrar as energias de que tanto todos nós necessitamos. Permitir, Senhor, sermos auxiliados na manhã de hoje, para que busquemos as melhores palavras, os melhores pensamentos, para que a sua lição, Mestre, possa ser divulgada, ser explicada através dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, então, tudo de improviso, tá? Como nós falamos, né? Da outra companheira que não compareceu. Então, hoje nós vamos falar o tema que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E especificamente o tema está nos itens 1 a 7, candeia sob o alqueire, e porque Jesus fala por parábolas, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver qual é o significado das palavras candeia e alqueire, conforme está na Bíblia, tá? Então, alqueire, na época, era uma medida agrária utilizada para sólidos. A palavra alqueire tem raiz árabe, que significa cesta ou saco para medir. Era para medir alguma coisa. O termo alqueire, citado na Bíblia, no seu sentido original, cesta para medir grãos, a passagem bíblica fala em acender a candeia sob o alqueire, ou seja, debaixo do alqueire, debaixo da cesta, que simbolicamente representa ocultar a luz. Se eu pegar uma luz e pôr embaixo de alguma coisa, ela não vai clarear nada, né? Então, está acesa lá inutilmente. E candeia, pequena peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável e provido de mecha, usava-se no alto. Lógico que hoje, com todas as nossas tecnologias, ninguém nem sabe o que é isso, né? Candeia, as mechas mergulhadas no óleo tinham luz, né? Tinham fogo, luz, mas hoje isso já não se usa mais. Mas na época do Cristo usou essa figura para trazer para nós ensinamentos. Então Jesus disse:
Está em Mateus capítulo 5, versículo 15, está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está na Bíblia, tá? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Lucas, capítulo 7, versículos 16 e 17, diz assim: Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada secreto que não deva ser descoberto, nem nada oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. O que Jesus quis trazer para nós com essas duas passagens, com esses dois ensinamentos, uma que Mateus cita e outra que Lucas cita? A luz, ela é indispensável à vida, para todos nós. A luz é indispensável à vida. Apague-se o sol e não tem mais vida no planeta Terra, nenhum tipo de vida, nada. Nem animal, nem vegetal, nada, nem hominal, nada. Apaga-se tudo, né? Se a luz da sabedoria deixar de existir em nós também, nós deixaremos de progredir, nós deixaremos de aprender. Os mais velhos, mais novos não, né? Mas os mais velhos, quando nós voltamos o tempo, a gente vê quanta mudança houve em tecnologia. Já começar por isso aqui, no meu tempo não tinha. Começar por isso aqui, no meu tempo não tinha, celular não tinha nada disso. Né? Então, quanta tecnologia se aconteceu de lá para cá? Fruto do quê? Do nosso progresso intelectual, da nossa evolução intelectual. Então, a sabedoria ela é muito importante para o nosso progresso. No sentido espiritual, todos que recebem essa luz de Jesus não podem esconder. É isso que Jesus está querendo dizer para nós. Muitas pessoas às vezes guardam para si. Eu conheço e guardo para mim. Não é assim. Tudo que a gente tem de luz, nós temos que passar. A nossa luz deve brilhar diante de outras pessoas. Fazer coisas que outras pessoas, no dia que a gente partir daqui, sintam saudade. Puxa, fulano está fazendo tanta falta. Né? Então, todos nós deveríamos fazer isso. Não por interesse. É porque nós precisamos mudar as nossas condutas, né? De sermos luz. A nossa luz, ela é muito importante acender outras luzes. Se nesse salão tivesse só uma luz acesa, ela tem uma claridade. Mas se a gente pôr aqui 10 luzes, a claridade se modifica, ela fica muito mais forte. Assim é a nossa luz. A nossa luz sozinha, muitas vezes, ela é fraquinha, né? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda temos muito para aprender. Então, a nossa luz, muitas vezes, é fraquinha. Mas se juntar a outras luzes, essa luz fortalece e fica mais forte. Eu sei coisas que vocês não sabem, vocês sabem coisas que eu não sei. E essa troca é que faz com que a gente progrida, com que a gente cresça. É muito importante para todos nós sermos luzes e acender as luzes dos outros. A minha vela está se apagando, coitadinho, eu estou lá, né, tão cabisbaixo, tão desanimado da vida. Venha com a sua vela, acenda a minha, ajuda ela a subir de novo, a minha iluminação, a minha luz subir novamente, né? E é isso que o Espiritismo vem lançar para todos nós, vem nos ensinar a como enxergar essa luz, a como fortalecer essa luz. Todos nós temos a luz de uma estrela? Não temos luz de estrela ainda, mas tenhamos a luz que tivermos, ou de um palito de fósforo, uma vela, um farol de carro, um porta-luz que nós temos, mas que nós possamos utilizar essas luzes sempre para o bem. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começa a usar essas luzes para o bem, ela será cada vez mais progressiva, sucessivamente ela vai sendo melhor.
Em Mateus, capítulo 13, versículo 10, seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? Agora nós estamos saindo da luminosidade, da luz, e agora nós vamos falar das parábolas, que tem muito a ver com isso também, tá? No que Jesus responde. Quer dizer, mas antes nós vamos ver o que significa parábola, tá? Parábola é uma narrativa, uma história, cuja finalidade é transmitir verdades a serem compreendidas. Por que será que Jesus falava por parábolas? As parábolas de Jesus, elas foram úteis para todos nós em outras encarnações, né? Provavelmente, quando nós estivermos lá, em outras encarnações, nesta encarnação e em outras encarnações. Então, elas são eternas. Depende muito da nossa evolução para nós termos um grau de compreensão diferente das parábolas. Então, na época, nós entendíamos as parábolas de uma forma. Hoje, nós vamos entender de uma outra forma, de acordo com o nosso crescimento. Daqui mais 2, 3, 4, 10 encarnações que nós estivermos aqui, nós vamos entender de uma outra forma que nós entendemos hoje, porque nós vamos progredindo espiritualmente, né? Então, a parábola, ela sempre tem como ensino o nosso progresso moral. Várias parábolas foram contadas por Jesus, várias. Um monte de parábolas foi contada por Jesus, cuja finalidade única era ensinar, fazendo comparação com aquilo que ele coloca na parábola, com a nossa realidade na vida lá atrás e na vida atual, né? E isso vai nos ajudar o quê? Numa melhor compreensão das coisas espirituais. Jesus quer que compreendamos as parábolas com os olhos e ouvidos do Espírito. Por isso, a parábola sempre busca alcançar o entendimento moral, ontem, hoje e amanhã. Jesus respondeu, isso está em Mateus capítulo 13, versículos de 11 a 15. Eles respondendo disse: porque para vós outros, que era para os discípulos, né, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não compreendereis. Olhareis com os vossos olhos e não percebereis, porque o coração desse povo está entorpecido. Nós vimos lá atrás, no comecinho, Jesus dizer que não se deve colocar a candeia embaixo do alqueire, esconder. E aqui ele fala, está escondendo o sentido das suas palavras para aquelas pessoas, e sim só para os apóstolos, os discípulos de Jesus. Não há um contrassenso no que Jesus disse? Não há. A princípio, a gente pode até achar que há um contrassenso, mas não há. Por que para os apóstolos era permitido compreender? A resposta é que os apóstolos, espiritualmente, estavam muito melhor, muito mais avançados do que nós, na época, para entender esses ensinamentos de Jesus. Então, eles, moralmente, eles já vieram para esse plano da vida com aquelas funções. Não vieram por acaso. Jesus não escolheu, eu vou escolher Pedro, João, Mateus, Filipe, Tiago, não. São espíritos que foram encarnados para essa finalidade, né? De trabalhar em conjunto com o Mestre Jesus. E assim, eles eram espíritos já puros, já espíritos da grandiosidade de Jesus? Não. Por isso que eles estavam junto com Jesus, para receberem os ensinamentos de Jesus, porque ainda eles precisavam de mais conhecimento e que Jesus estaria passando para eles. E hoje, será que
nós temos condições já de começar a receber esses ensinamentos? Será que nós estamos na infância, na juventude ou na idade madura? Algum tempo passou de lá para cá, pouquinho, né? Quase 2000 anos, né? Da vinda de Jesus para cá, então passou mais ou menos 2000 anos. Cada coisa deve vir a seu tempo, tudo ao seu tempo. A luz, ela chega de acordo com a nossa evolução, com o nosso conhecimento. Lá atrás, a gente não compreenderia o que a gente compreende hoje. Falar em reencarnação lá atrás, nossa, seria um absurdo, né? O que é isso? Então, não dava para compreender. Por isso que essa luz, ela vai sendo clareada e cada vez mais clareada de acordo com a nossa evolução. E se os espíritos ainda hoje não disseram tudo, é porque nós não estamos prontos ainda para receber tudo. Nós estamos prontos para receber o que nós estamos recebendo. Isso. Daqui 200, 300 anos, que nós tivermos uma progressão espiritual maior, aí sim nós vamos conhecendo mais coisas. Então, os pontos obscuros, eles vão se revelando gradativamente e sucessivamente. Então, não há contradição no que Jesus fala. Jesus simplesmente disse que aquelas pessoas na época não estavam prontas para ter aquele conhecimento. E os apóstolos, sim. Então, concluindo, Deus, na sua sabedoria, revela as verdades gradualmente. Que bom para nós, né? Que Ele vai revelando de acordo que a gente vai crescendo. Então, à medida que a humanidade, que nós, está mais madura para recebê-la. Conforme nós vamos crescendo, madurando, nós vamos recebendo mais informação. Não pode haver mistérios. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada em secreto que não deva ser conhecido. Tudo é uma questão de tempo e será revelado no momento oportuno, conforme o caminhar da humanidade, conforme o nosso caminhar. Nada há em secreto. Então não adianta, eu posso mentir para outras pessoas? Posso mentir. Mas eu não consigo mentir para Deus e nem para a espiritualidade superior, porque eles leem os nossos pensamentos. Então nós temos que procurar ser o mais autêntico possível, o mais verdadeiro possível. Somos ainda um misto de sombra e luz. Ora sombra, ora luz. Todos nós não somos perfeitos ainda. Vitórias e fracassos. Todos nós temos vitórias, todos nós temos fracassos. Qualquer um de nós sabe quando há luz e escuridão nas nossas ações. Todos nós sabemos quando nós fazemos as coisas certas e quando nós fazemos as coisas erradas. A nossa consciência bate no nosso pensamento e a gente não deveria ter feito aquilo. Ou em alguma coisa, poxa, eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Né? Todos nós sabemos, né? Também em palavras e pensamento. Às vezes as nossas palavras machucam. Se as palavras não machucam, muitas vezes os nossos pensamentos machucam. E nós sabemos quando nós fazemos o certo, quando nós fazemos o errado. Nós precisamos começar a ter mais controle emocional em cima de nós mesmos. Cada ser humano é uma casa espiritual. Cada um de nós é uma casa espiritual que deve estar, pelo nosso esforço, em contínua modificação para melhor. Um trabalho contínuo, constante, dia a dia, minuto a minuto, tempo a tempo, toda hora nós temos que tentar se modificar, ser melhor, todo momento. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Se nós somos luz, a nossa missão é clarear caminhos, varrer sombras, né? E ajudar outras pessoas. Se nós não temos luz suficiente, vamos se juntar a outras luzes. Assim, se temos luz, devemos desempenhar a tarefa que nos foi confiada.
ajudando que outras luzes se acendam, senão para nada servem e com o tempo vão se apagando. Se você não utilizar a sua luz uma hora vai se apagando. É como uma ferramenta que você deixa ao relento, tomando sol, tomando chuva, vai apodrecendo, vai enferrujando, vai se estragando. Não deixemos as nossas luzes se apagar, que ela possa cada vez mais crescer. E aí? Vamos ser luz ou vamos ser sombra? Era isso que eu tinha para passar. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes, que possamos